Oi, criança, tudo bem? Boa tarde. Aqui de novo para falarmos de Deus, para darmos continuidade ao assunto, que a tia Isanilde nos trouxe na aula passada, a nossa ligação com o nosso Pai Superior. Hoje nós vamos falar da oração mais sublime, mais linda, ensinada-nos por Jesus, que é o Pai Nosso. Ela é considerada a oração universal ou dominical, como queiram chamar. Ela é conhecida como oração modelo, porque os seus apóstolos pediram para ele, quando esteve conosco aqui na terra, para ensiná-los como orar. Então vamos lá. Estando o mestre a ensinar aos companheiros uma nova lição referente ao impulso natural da prece, Simão lhe observou: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo de minhas súplicas. E o que tens pedido a Deus? Interrogou o mestre, sem se perturbar. Tenho implorado a sua bondade, que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Jesus observa longamente o seu discípulo, como se examinasse a fragilidade dos elementos intelectuais de que podia dispor para a realização da obra evangélica. Contudo, evidenciando mais uma vez o seu profundo amor e boa vontade, esclareceu com brandura e convicção: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, a teu respeito, receberás, pela oração, os bens divinos do consolo e da paz. O apóstolo ficou em silêncio, demonstrando haver compreendido. Um dos filhos de Alfeu, reconhecendo que o assunto interessava sobremaneira a pequena comunidade ali reunida, adiantou-se para Jesus, pedindo: Senhor, ensina-nos a orar. Dispondo-os então em círculos, e como se mergulhasse o pensamento no invisível oceano de luz, Jesus, o Mestre, o Messias, pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Então, Jesus, elevando seu espírito generoso ao Pai Celestial, ou seja, a Deus, e colocando o seu amor acima de todas as coisas, nos ensinou a orar. Então, assim ele começou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas o que essa frase de Jesus quer nos dizer? Que o Pai de todas as criaturas é Deus, de todos os espíritos. Ele é o Criador Supremo, de quem todos nós provimos. Céu significa o universo,
que ocupa todo o infinito da sua criação, que os nossos olhos não podem descobrir. Olha só que lindo, né? O nome de Deus está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de Eva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Olha que beleza! E ele continua: venha o vosso reino. O que significa para nós venha o vosso reino? A vontade de Deus, amorosa e justa, deve cumprir-se em todas as circunstâncias. Ou seja, a sua lei de amor e de justiça devem ser obedecida por todo o universo. Ninguém pode dizer que não conhece as leis de Deus, porque elas estão gravadas na nossa consciência. Aqueles que a violam é porque desconhecem essa lei de amor de Deus. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Nós devemos observar as leis justas e imutáveis criadas por Deus, bem como praticá-las com amor e reconhecimento em nosso mundo, como são nas outras moradas que existem no universo. Fazer a vontade de Deus é observar as suas leis e se submeter a elas, sem se queixar, sem murmurar, sem reclamar. Quando os homens compreender que suas leis são fonte de toda a sabedoria, eles se submeterão a elas e farão a sua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Assim, só Deus sabe o que convém a cada um de seus filhos. Só Deus sabe o que cada um de nós, os seus filhos, necessitam. Dai-nos o pão de cada dia. Dá o alimento para a nossa manutenção, para dar força ao nosso corpo. Deus deixou para nós a lei do trabalho. Para termos alimento em nossa mesa, feijão, arroz, carne, frango, tudo que existe na nossa mesa hoje é fruto do trabalho dos nossos pais. Então, nós também podemos pedir o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Pedimos também a Deus os meios de adquirir, pelos nossos trabalhos, as coisas necessárias à vida. Porque ninguém tem o direito de reclamar do supérfluo. Ora, Deus nos deu a inteligência para a cada dia nos aprimorarmos, buscando no trabalho o meio de prover as suas necessidades e seu bem-estar. A nossa inteligência não é para ser usada para fazer o mal, para tirar nada do próximo. A nossa inteligência tem que ser usada para nos melhorarmos espiritualmente, para ajudar o nosso planeta a se melhorar, para ajudar nas pesquisas científicas e tantas outras coisas que existem para nós usarmos a nossa inteligência.
Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aquele que nos ofenderam. Ora, quando a gente faz uma coisa ruim para o nosso irmão, para o nosso colega de escola, é nosso dever, nossa obrigação, pedir perdão para eles. Porque nós o ofendemos, porque nós os machucamos, nós mentimos. Se nós não perdoar ou não pedir perdão, se nós não perdoar a ofensa do outro, Deus também não vai nos perdoar. Porque nós não somos santinhos, não. Nós mentimos, nós tiramos as coisas dos outros. Tantos irmãos que tem por aí fazendo maldade para o próximo. Então, temos que ter cuidado. Nós temos que perdoar a ofensa do outro. Nós temos que relevar a ofensa que os outros nos fazem com palavras ou com gestos. Porque assim nós também seremos perdoados por Deus. E o perdão não é de boca para fora, gente. Tem que ser com sentimento. Sem sentimento não vale a pena. Não serve. E Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar infinitamente as faltas dos nossos irmãos contra nós, para que Ele também nos perdoe quando nós, de alguma forma, o ofendemos. Não os deixei cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Pedir a Deus força para resistir às sugestões dos maus espíritos que nos tentam desviar-nos do caminho do bem. Eles nos inspiram maus pensamentos. A causa primeira do mal está em nós. E aí, eles se aproveitam das nossas más tendências viciosas que já temos em nós para nos tentar. Vamos pensar assim, essa tentação. Eu sou alérgica a chocolate. Aí a tia Almira chega com aquele chocolate lindo e vem me oferecer. É uma tentação, né? A vontade de comer aquele chocolate é uma tentação. Ou um colega que que tenta nos tentar para fazer alguma coisa errada contra o outro colega. Só que aqui essa tentação ela vem do plano invisível, do mundo espiritual, que são aqueles espíritos que ficam ali nos olhando, nos observando, porque sabe que nós temos em nós já algumas tendências ruins trazidas de outras vidas, né? E aí eles vêm nos intuir pelo pensamento a fazer as coisas erradas, a repetir os mesmos erros. Por exemplo, nos intuir a roubar o celular do outro, a borracha, o lápis de cor. É assim que funciona. Por isso que na oração sublime, Jesus nos ensinou: não os deixei cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. É por meio da oração,
dessa ligação nossa pelo pensamento com Deus, que nós pedimos essa proteção, essa força do nosso Pai Superior. Vigiar os nossos pensamentos e orar. Temos que guardar isso, vigiar os nossos pensamentos. O que é que eu estou pensando de ruim? O que é que eu estou pensando fazer de ruim para alguém? Para meu irmão, para meu colega, jogar uma pedra no telhado do vizinho. Vigia os teus pensamentos e ora para se libertar dessa vontade de fazer o mal. E Jesus termina a oração dizendo assim: assim seja. Assim seja significa pedir a Deus que todos os nossos desejos se realizem conforme sua vontade e não a nossa. Seja o que for que nós vamos pedir a Deus, pedir a Jesus, pedir aos bons espíritos, nós temos que ficar conscientes de que nem tudo que nós vamos pedir será realizado. Primeiro é que a vontade de Deus seja feita. É a vontade dele. Porque só ele sabe o que é que cada um de seus filhos precisa. Não adianta nós nos ajoelharmos, ficarmos aí horas e horas de joelho orando, pedindo bens materiais, pedindo coisas materiais. Nós temos que pedir a Deus força, coragem, discernimento para seguir em frente. Nós vamos conseguir as coisas materiais, como já disse agora há pouco, pelo trabalho. É pelo nosso trabalho. E acima de tudo, nós temos que agradecer sempre a Deus tudo que Ele nos proporciona. Tudo de bom que Ele nos proporciona. Porque Ele sabe o que cada um precisa. Então, esta oração que Jesus ensinou os seus apóstolos é porque eles não sabiam orar. E aí ele deu um modelo, porque toda vez que nós formos orar o Pai Nosso, nós temos que estar com o nosso coração limpo de raiva, limpo de rancor, limpo de ódio. Se tivermos feito alguma coisa de ruim, seja para quem for, para meu colega de escola, para o meu vizinho, para o meu primo, falei mal, disse coisas mentirosas, eu tenho que, antes de orar esta oração, o Pai Nosso, ir lá na pessoa que eu fiz o ato ruim, o ato ilícito, pedir perdão, pedir desculpa. E olhe, nós não podemos repetir a maldade e nem fazer outra. Porque quando oramos o Pai Nosso, nós temos que elevar o nosso pensamento a Ele, de coração aberto, porque Deus nos ouve. Se nós vamos orar pedindo pela saúde de nossos pais, dos nossos colegas, ou mesmo para agradecer
Nós temos que estar com a alma aberta, com a mente aberta, com o coração aberto, para sentir Deus. Porque nós já sabemos que nós não vemos Ele, nós sentimos Ele. E todo socorro que nós vamos pedir, Ele vai chegar. Cedo ou tarde, Ele chega. Então, crianças, vamos buscar aprender a orar o Pai Nosso, lembrando sempre que nós não podemos orar da boca para fora, só repetição de palavras. Temos que orar com sentimento, porque assim o Pai nos ensinou. Bate na minha porta, pede, né? Eu vou te ajudar, mas que seja feita a primeira vontade de Deus. Porque nem tudo que nós vamos pedir vai chegar naquela hora que nós queremos. Que Jesus nos abençoe. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso